Hello everyone. Estou aqui para mais uma aulinha com vocês sobre o PDF que eu acabei de enviar, tá? Sobre os verbos auxiliares, os verbos que auxiliam outros verbos nas frases em inglês. Porque assim como na língua portuguesa nós temos os verbos auxiliares, na língua inglesa também nós temos verbos auxiliares. Então aí, começando com essa figurinha que eu coloquei aí, eu vou ler rapidão para não ficar, aliás, rapidinho ou rapidão, tanto faz, né, gente? Tem que fazer uma gracinha de vez em quando para não ficar tão monótona a aula, não é? Então, atenção aí, sétimo ano D, sétimo ano E. Aí está a figurinha que a professora criou, uma figurinha colorida aí para vocês, para alegrar as vistas. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, disciplina English Language, sétimo ano, né? Year 70, D and E, Unit 30, terceira unidade, auxiliar verbs, to be, to go, to do, to have. Professora Isa Saldanha, sétimo ano. Gente, esses PDFs que eu envio, a maioria deles, ou, aliás, quase todos, são elaborados por mim mesma, tá? Eu mesmo elaboro, porque nós que somos professores sabemos o que os nossos alunos precisam aprender, as capacidades que eles têm, né? A bagagem da maioria deles tem, certo? Então, os verbos auxiliares são muitos, mas como se trata do sétimo ano, eu posso dar esse mesmo assunto lá no oitavo ano, no nono ano, de forma mais aprofundada, tá? Então, aqui eu só trouxe o verbo to be, o verbo to go, to do, to have, porque vocês já conhecem esses verbos auxiliares aí, porque eu já trabalhei com vocês, tanto o verbo to be, né, quanto o verbo to go o verbo to be, tanto como principal, né, quanto como auxiliar no present continuous tense, o to go como auxiliar do immediate future, e to do eu sempre trabalho já no sétimo ano, não assim aprofundado, tão aprofundado quanto no oitavo ano, certo? To have. Depois para frente a gente vê outros verbos que são auxiliares, como por exemplo do future tense, do conditional tense, tá? E outros verbos modais também. A gente vai ver pela frente, tá? Então, olhem a figurinha, começando aí, já foi falado, terceira unidade, sétimo ano, D e E. Teacher Ilza Saldanha, disciplina English Language, já foi falado. Auxiliar verbos to be, to go, to do, to have. O que são verbos auxiliares? Não é? Como o próprio nome já diz aí, auxiliar verbs, tá? São verbos que têm a função de auxiliar, ou auxiliarem, tanto faz, outros verbos que são principais, certo? Nas frases. Quando esses verbos estão auxiliando os verbos principais, os principais é que tem tradução, os auxiliares não têm tradução, tá? Já vimos isso quando trabalhamos o present continuous tense, past continuous tense, immediate future tense, já vimos isso e vamos ver novamente. Então, por falar em vamos, aí depois do ponto, a palavrinha vamos. Vamos começar por um verbo auxiliar que vocês já conhecem, verbo to be e o verbo to go. O verbo to be é auxiliar de outros verbos principais no present continuous tense e no immediate future, tempos verbais que vocês já conhecem. Vocês se lembram? Veja. Letra A. He is working. Quer dizer o quê? Ele está trabalhando. Aí, o verbo to be tem tradução no present continuous, não é? Que eu falei mais um pouquinho atrás aí, eu falei
que eles não têm tradução, mas aí tem tradução. No present continuous tem tradução. Ele está trabalhando. Então, mas ele está auxiliando. Aí o verbo trabalhar que está no gerúndio, tá? Olha lá na frente. To work, trabalhar, no present continuous, é o verbo principal. Ele está no gerúndio, working. Verbo inglês no gerúndio tem a terminação ing, tá? No infinitivo, ele é precedido pela partícula to, tá bom? Então, working, sendo auxiliado pela palavrinha is, que pertence ao verbo ser ou está em inglês, verbo to be, tá? As palavrinhas do verbo to be, no present tense, né? Ou tempo presente, as palavrinhas são am, só para relembrá-los. Am, primeira pessoa, is, terceira pessoa do singular, e are, para a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular do plural e terceira pessoa do plural, are, certo? Então, prosseguindo aí o nosso slide, letra B. I am going to travel. Quem se lembra do immediate future que nós trabalhamos? Então, para outra unidade, nós trabalhamos o immediate future tense, que é o futuro imediato, o futuro breve, né? Indica um futuro breve. I am going to travel. Eu vou viajar, tá? A significação também pode ser eu estou indo viajar, dando tradução ao verbo to be aí, am, a palavrinha do verbo to be, e o verbo to go, que está no infinitivo. Para a tradução, pode ser eu estou indo viajar, tá? Mas pode ser também eu vou viajar, certo? To travel, viajar, olha aí, gente. Infinitivo em inglês, antes do verbo to. Em português, no final do verbo, a letra R, tá? Então, no immediate future tense, é o verbo principal, o verbo viajar, né? Quando se trata do immediate future, o futuro imediato, tá? O verbo principal vem no infinitivo, tá? Quando se trata do present continuous, o verbo principal vem no gerúndio, com terminação ing. Repetindo, quando se trata do immediate future, o verbo principal vem no infinitivo, ok? Então, viajar, to travel, viajar, no immediate future tense, é o verbo principal. Ele está no infinitivo, to travel, sendo auxiliado pela palavra am, que significa estou, do verbo to be, mais going, que significa indo, é o verbo to go, tá? É o verbo to go no gerúndio, terminação ing. Em português, ndo. Olhem lá, indo, do verbo to go. Podendo a frase I am going to travel, como eu já falei, reforçando o que eu já falei, tá, gente? I am to travel ser traduzida como eu vou viajar. Olhem aí, entre aspas. Ou eu estou indo viajar, tá? Pode ser assim também, ok? Prosseguindo aí, o verbo to be também acompanha a palavra there. Você sabia a palavrinha there significa lá, ali, acolá, em outras circunstâncias, mas quando ela vem acompanhada com o verbo to be, as palavrinhas do verbo to be, is, are, was, were, é verbo, tá? É o verbo there, chamado there to be, que traduzido para o português é o verbo haver, ok? É o verbo haver. Então, prosseguindo aí depois da palavrinha there, T-H-E-R-E, que a pronúncia pode ser também there, colocando a língua assim entre os dentes. Inclusive, é a pronúncia mais correta porque dizem que a pronúncia desse TH não existe em português, desse TH no inglês, there, tá? Não existe em português. There, para formar o verbo there to be, verbo haver. Verbo haver. Vocês se lembram? Nós trabalhamos o verbo there to be, verbo haver. Lembram?
trabalhamos. Então, eu gosto de dar continuidade, assim, ao que eu já venho trabalhando. Por isso que eu mesma gosto de preparar o meu conteúdo, tá? De elaborar o meu conteúdo para ter uma sequência correta, dar sequência ao que eu já venho trabalhando, tá bom? Então, olhem aí. A letra C, né? Depois da letra B lá em cima é a letra C. There is a car under the tree. Quer dizer, há um carro embaixo da árvore. Gente, são as duas palavrinhas aí. There is, ok? A palavrinha, como eu já falei, there, significa lá, ali, acolá, em outras circunstâncias, tá? Mas, quando ela vem acompanhada dessas palavrinhas aí que eu já falei, is, are, was, were, pertence ao verbo to be. Quando é acompanhada de is e are, é o verbo there to be, tá? No present tense, tempo presente. Quando o there vem acompanhado de was e de were, é o verbo there to be, verbo haver, no passado, no past tense, ok? Então, olhem aí. There is a car under the tree. Há um carro embaixo da árvore. Present tense, singular. Tempo presente, singular. A letra D. There are cars under the tree. There are cars under the tree. Quer dizer, há carros embaixo da árvore. Eu quero lembrar para vocês que quando a preposição, ela já tem a tradução, na tradução já vem a preposição de, tá? Embaixo de, mais há embaixo da, tá bom? Então, aí, há carros embaixo da árvore. Eu usei junto com there a palavrinha are, porque are é mais usada para o plural. Se é usada no singular, na segunda pessoa, porque a segunda pessoa do singular e do plural é a mesma coisa, tá? Prosseguindo, para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho que mandar sempre ao YouTube, porque não dá para postar direto, sempre fica longo, tá? Letra D, there, olhem aí, was a car under the tree. Eu gosto de repetir as palavras para vocês aprenderem melhor, tá? Através da repetição, a gente aprende, principalmente nós que não convivemos com as pessoas que falam essa língua, certo? Então, there was a car under the tree. Havia um carro embaixo da árvore. Past tense singular, tá vendo? No singular, no tempo passado, usa o was com there, tá? No plural, usa-se o were, tá? Eu quero deixar claro para vocês que para passar para a forma interrogativa e negativa, é a mesma coisa lá dessas palavrinhas no verbo to be, tá bom? É só colocar o not para a forma negativa, é só colocar o not depois do is, depois do are, depois de was, depois de were, certo? Para passar para a forma interrogativa, é só colocar essas palavrinhas do verbo to be antes da palavrinha there, tá bom? Is there, are there, was there, were there, tá bom? Então, a letra C aí, ó, repetindo a letra D, there was a car under the tree. Quer dizer, havia um carro embaixo da árvore. Past tense singular. Tempo passado, singular. Singular em inglês é a mesma coisa, só a pronúncia que muda um pouquinho. Letra E. There were cars under the tree. Havia carros embaixo da árvore. Past tense, plural. Também é a mesma coisa, plural. Quer dizer para vocês que, geralmente, as palavras portuguesas terminadas em AL, elas têm grafias iguais, não é? Em inglês. Isso porque o inglês também veio do latim, né? Tem origem do latim, assim como a nossa língua
nossa linda língua portuguesa, alright? Prosseguindo aí, começando na palavrinha não. Não se esquecendo de que quando o auxiliar é o verbo to be, passa-se para a forma negativa colocando o not, olha aí, reforçando o que eu já falei. Após ele, tá? O not na forma negativa vem depois de is, de am, de are, de was, de were, certo? Não só quando ele significa ser ou estar, mas quando ele significa haver também, tá? Ou havia. E para formar, ou aliás, e para a forma interrogativa, o verbo to be antes do sujeito, tá? Aí quando se trata do verbo to be. Mas quando se trata do verbo there to be, a gente coloca as palavrinhas do verbo to be antes do there, tá? Por exemplo, porque o verbo haver, ele não tem sujeito, tá bom? Então, a gente coloca as palavrinhas do verbo to be que forma o verbo there to be antes do there. Por exemplo, there is, na forma interrogativa, vai ficar is there. There are, na forma interrogativa, vai ficar are there. No passado, there was, na forma interrogativa, vai ficar was there. There were, na forma interrogativa, vai ficar were there. Quer dizer, havia carros embaixo da árvore. Aí você vai falar como em inglês? Oh, Deus, apareceu uma janelinha aqui, gente. Deixa eu tirar essa janelinha aqui, tá? Saiu. Então, vai ficar como? Was there cars under the tree? Fácil, gente. É só ter um pouco de atenção, tá? Começando aí com as letras vermelhas, verbo to do. Vamos agora para o verbo to do. Nós vimos aí já o verbo to be, verbo to go como auxiliar, agora o verbo to do como auxiliar, tá? O verbo to do, como principal, significa fazer no sentido de exercitar, tá? Mas como auxiliar, ele não tem tradução, tá bom? Por que eu falei que o verbo fazer como principal significa, o verbo to do significa fazer no sentido de exercitar? Porque no sentido de construir não é to do, pode ser to make, tá? Por exemplo, eu faço o bolo. Eu falo I make the cake, right? No sentido de construir não é to do. To do é no sentido de exercitar, fazer ginástica, fazer aula de violão, fazer aula de dança, fazer dever de casa, certo? Então, prosseguindo aí depois da palavrinha tradução. O verbo to do auxilia os verbos não auxiliares na forma negativa e interrogativa. Isso significa que todas as vezes que você for formular uma frase perguntando ou negando em inglês, que eu não coloquei em inglês, você precisa do verbo to do. Ele mesmo precisa dele nas frases interrogativas e negativas. Observe. Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, gente. O verbo em inglês que não é auxiliar, na forma afirmativa, ele passa do presente para o passado. Na forma negativa e na forma interrogativa, o verbo principal continua no presente, sem aquelas alterações da terceira pessoa do singular, porque só vale para a forma, aquelas alterações só valem para a forma afirmativa, forma negativa e interrogativa, tempo passado não valem, tá? Então, o verbo continua, como eu estava falando, ao passar uma frase negativa, interrogativa para o passado, o verbo principal continua no presente e o que vai indicar que ele está no passado é o verbo to do, ok? Por exemplo, para fazer a pergunta,
Quando você vai fazer a pergunta com o verbo na primeira pessoa do singular e do plural, na segunda pessoa do singular e do plural e na terceira pessoa do plural, você vai usar do, do, antes do verbo. Por exemplo, do you study here? Você estuda aqui? Você trabalha na escola? Né? Do you work at the school? Né? Então, o do, né, para fazer a pergunta, vem antes da primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural e terceira pessoa do plural. Agora, antes da terceira pessoa do singular, ou seja, antes de he, she e it, tá? Porque he significa ele, gente, she significa ela, gente, it significa ele ou ela que não é gente. Então, para fazer a pergunta na terceira pessoa do singular, você vai usar does. D-O-E-S. Muitos falam does. Does. A pronúncia varia, tá? Isso não importa. O importante é você saber quando usar do e quando você usar does. Tá bom? D-O-E-S. Certo? Então, observe aí o verbo to do como principal, auxiliando ele mesmo na forma negativa e na forma interrogativa. Vejam aí, letra A. Né? Lerei, como se fala, lerei, letra A. Do you do guitar class? Do you do guitar class? Você faz aula de violão? Olha lá, por que que eu destaquei o segundo do, a segunda palavrinha do, tanto na frase inglesa quanto na frase portuguesa? Porque esse do aí tem tradução. Ele aí é o verbo principal. Agora, o do início da frase é o auxiliar, não tem tradução. Ele só está auxiliando o verbo to do mesmo aí na frase interrogativa. Alright? Interrogative form, forma interrogativa. Observem que o primeiro do não tem tradução, ele está auxiliando ele mesmo como verbo principal, que tem a tradução faz. Tá bom? Então, letra B. You do not ou don't do guitar class. A palavra pode ser gear também, viu, gente? Você não faz aula de violão, negative form ou negative form, forma negativa. Gente, aí o do, não é? Do not, que vai significar não, vem depois do sujeito, entre o sujeito e o verbo. Perceberam? O verbo principal é o do. Estou falando do verbo to do como principal e do verbo to do como auxiliar. Certo? Então, o do not, porque na forma negativa precisa do not, que é não. Do not ou don't. Don't é a forma contraída do do com not. Quando contrai o do com not, uma letrinha desaparece. Qual é? A letrinha O do not, tá bom? E no lugar da letrinha O do not, entra o apóstrofo, que é esse pontinho aí, esse sinalzinho aí acima da letra E, entre a letra N e a letra T, tá? Então, você não faz aula de violão. E o do not ou don't, você pode escolher ou do not ou don't, tá? Um dos dois, não vai usar os dois, não. Do guitar class, você não faz aula de violão. Negative form, forma negativa. Aí também na forma negativa, o primeiro, gente, primeiro, tá? Apareceu um T aí, pelo amor de Deus, a palavrinha é primeiro. O primeiro do não tem tradução. Ele está auxiliando ele próprio na forma negativa, alright? Prosseguindo. O verbo to do como principal é conjugado da seguinte forma, no present tense, tempo presente. Olhem lá, a conjugação do verbo to do. I do, eu faço. You do, você faz. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, ele ou ela faz. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. Eu esqueci de colocar eles ou elas entre parênteses, tá bom? Então, prosseguindo aí para o próximo slide. Verbo to have.
Vamos ver agora o verbo to have, como ele é como principal e como auxiliar, tá bom? É o último que nós vamos ver agora, para terminar a aula, o vídeo aula. Verbo to have, como verbo principal, é ter. Verbo to have significa verbo ter, certo? Verbo ter. É conjugado e é conjugado da seguinte forma no present tense, tempo presente. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. Tá vendo? É irregular, assim como o verbo to be, tá? As palavras mudam. Ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela que não é gente, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, né, que é a mesma coisa da segunda do singular, vocês têm. They have, eles ou elas têm. Então, na forma interrogativa e negativa, eu acho isso interessante. Pode ser auxiliado com o verbo to do, tá, gente? Isso significa que o verbo ter, o verbo haver, ou aliás ter, verbo to have, ele pode ser passado para a forma negativa colocando apenas o not depois dele e para a forma interrogativa colocando ele antes do sujeito, e ele pode ser passado para a forma negativa colocando o do, not, ou don't, ou does not, ou doesn't, entre o sujeito e o verbo. E para a forma interrogativa, colocando o do e o das antes do sujeito, tá? De acordo com o sujeito aí. Eu acho interessante isso aí. Então, prosseguindo, aliás, voltando lá, na forma interrogativa e negativa, pode ser auxiliado com o verbo to do, mas como ele também é auxiliar, pode ser passado para a forma negativa, colocando not depois dele, e para a forma interrogativa, colocando ele, verbo to have, claro, antes do sujeito, como se faz com o verbo to be. Olhem aí, forma negativa, olhem as frases aí. Letra A, I have not ou haven't, porque haven't é a forma contraída do have com not, tá, gente? Contrai o have com not, fica haven't. Você pode falar have not ou haven't, tá bom? Eles usam mais haven't. I have not ou haven't, usa um dos dois, não pode usar os dois. Money, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mesmo não, viu? Não menti. Letra B. He has not ou hasn't, tá? Terceira pessoa do singular é has. Primeiro do singular primeiro do singular e do plural, segundo do singular e do plural e terceiro do plural é have, tá? Então, na forma negativa, have not ou haven't. O outro lá, has not ou hasn't. Money, ele não tem dinheiro. Agora ele eu não sei, mas eu não tenho não, viu? Ele eu não sei. Eu sei de mim. Forma interrogativa, né? Que em inglês se fala como interrogative form. Letra A, have you money? Você tem dinheiro? Você deve ter, agora eu não tenho. Letra B, has he money? Ele tem dinheiro? Ele deve ter. Não sei também. Auxiliando outro verbo que é principal, o verbo to have não tem tradução. Ele é usado para formar um tempo verbal chamado perfect tense. Gente, pensa num tempo, num modo verbal difícil. Perfect tense não existe em português, gente, mas ele é difícil, tá? Mas não é impossível de se aprender, tá bom? Esse perfect tense tem também o past tense, ele indica uma ação que começou no passado, né, bem longe e ainda continua. Quer dizer, lembra o quê? O present continuous tense. Só que a formação dele é bem diferente da formação do present continuous, tá bom? O present continuous é formado com o verbo to be mais o verbo principal no gerúndio. E vocês vão ver aqui agora como é que ele é formado, né? Com o verbo to have mais o outro verbo, né, principal. Vamos ver aqui, ó, letra A. He has been, ó, outro verbo lá no gerúndio também, assim como no present continuous. Eu acho ele bem complicado esse verbo, tá?
Eu acho muito difícil. Letra A. He has been studying at the Meg since child. Quer dizer, ele estuda na Meg desde criança. Aqui eu só falei para vocês aqui que vocês são 7º ano, para vocês terem uma ideia assim de que o verbo to have também ele é auxiliar, né? Ele é usado como verbo principal, assim como o verbo to be, e ele auxilia também outros verbos aí no perfect tense. Letra B. I have always went to study at the Meg. Quer dizer, eu sempre quis estudar na Meg. Então, eu creio que vocês tenham entendido melhor. Texto redigido pela professora Isa Saldanha. Geralmente, os meus textos aqui, os meus vídeos aulas, raramente eu pego algo de outra pessoa, tá, gente? É que a gente sempre aprende com os outros, não é mesmo? Mas, depois que a gente aprende, a gente começa a criar também, a formular conceitos também. Então, eu escrevi aí embaixo, futuramente veremos mais sobre o perfect tense e auxiliary verbs, ok? Bye bye, see you next, ou see you on the next, tanto faz. Goodbye. I went.